Direito processual penal, princípios do direito processual penal. Falando ainda do princípio da presunção de inocência, já falamos dos seus fundamentos, falamos também das suas dimensões e agora vamos falar do limite temporal, o assunto mais importante em relação a esse princípio. E o limite temporal nada mais é do que o momento processual para a aplicabilidade do princípio da presunção de inocência, ou seja, até quando ele pode ser aplicado. E aí nós temos dois marcos claros em relação ao STF, por conta da decisão em relação ao limite temporal desse princípio, que se encontram no habeas corpus 84078 de 2009 e no habeas corpus 126.292 de 2016. O habeas corpus 84078 de 2009 julgou em relação ao limite temporal com 4 votos versus 7 que o momento da aplicabilidade desse princípio deveria ser após o trânsito em julgado, portanto, após todos os recursos cabíveis dentro do sistema judicial brasileiro. Portanto, não era cabível a execução provisória, ela só deveria ser após o trânsito em julgado, nos termos do artigo 5º, inciso 57 da CF, que diz que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. E observe que até o trânsito em julgado não existe qualquer margem para outro tipo de análise, diante da interpretação gramatical que exige também a interpretação do direito. E o STF também entendeu que havia a necessidade da aplicação do princípio da dignidade da pessoa humana, nos termos do artigo 1º, inciso 3 da CF, que diz que a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamento a dignidade da pessoa humana. No entanto, é importante asseverar que a dignidade da pessoa humana não é necessariamente ofendida por estar ou não ele sendo punido antes do total trânsito em julgado. Pelo menos, objetivamente, não existe isso. Daí, então, no habeas corpus 123.292 de 2016, por 7-4, foi decidido que a execução da pena seria após a segunda instância, após o julgamento de um colegiado, e é diferente de julgamento de segundo grau. E nesse julgamento foi decidido o seguinte, que por conta da motivação procrastinatória, que era de uso descarado por parte dos políticos e de pessoas que tinham condições financeiras para pagar escritórios de advocacia que pudessem procrastinar a decisão de último grau, ou o trânsito em julgado, era impossível punir a pessoa. Ainda afirmou que era necessário possibilitar um equilíbrio entre a presunção de inocência e a efetividade jurisdicional, que não estava sendo executada. Conforme já falamos, ninguém era punido. Outro argumento era que os recursos superiores, seja um recurso especial ou recurso extraordinário, não admitem análise de matéria probatória ou fática, nos termos da súmula 7 do STJ e da súmula 279 do STF. E a súmula 7 do STJ fala o seguinte, que a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial. Por outro lado, a súmula 279 do STF assevera que para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. Dessa forma, não haveria infringência do princípio da presunção da inocência, porquanto a pessoa não teria como modificar o julgado de forma a presumir inocente. Por fim, havia a alegação de antinomia entre a execução provisória relativa à prisão penal e o artigo 283 do CPP, que informa que a prisão deveria ser excepcionalmente executada somente em flagrante delito, em prisão temporária ou prisão preventiva. E a solução utilizada pelo STF foi a mesma utilizada em muitas situações pelos doutrinadores e advogados, qual seja o critério cronológico de interpretação do direito penal. Nós já estudamos em relação a isso nas aulas de direito penal, e o critério cronológico diz que lei posterior revoga a lei anterior, nos termos do artigo 2, parágrafo 1º da LINDB. E aí nós temos que o artigo 283 do CPP entrou em vigor em 2011,
O artigo 995 do CPC entrou em vigor em 2016. E o artigo 995 diz que os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Já o parágrafo único diz que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. E nesse particular, é claro dizer que não suspende a eficácia da decisão. Já o artigo 1029, parágrafo 5º do CPC, com sua eficácia a partir de 2016, diz que o efeito do recurso especial, recurso extraordinário, pode ter efeito suspensivo. E o parágrafo 5º fala que o pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário ou recurso especial poderá ser formulado por requerimento dirigido. Portanto, de forma clara, podemos observar que pode haver efeito suspensivo. Já em relação à solução desse dilema, podemos ainda citar o seguinte, que conforme as jornadas de direito processual civil da Justiça Federal realizadas em 2017, através do enunciado número 3, afirma que o artigo 15 do CPC deve ser aplicado subsidiária e supletivamente ao CPP. E o artigo 15 do CPC diz que, na ausência de normas que regulem os processos eleitorais trabalhistas ou administrativos, as disposições desse Código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente. Já por outro lado, o enunciado aprovado do Conselho de Justiça Federal diz que as disposições do CPC aplicam-se supletiva e subsidiariamente ao Código de Processo Penal no que não forem incompatíveis com esta lei. Por fim, podemos apontar a famosa frase do ministro Eros Grau, que diz que o direito não se interpreta em tiras, como alguns tentam fazer. Poderíamos ainda apontar o princípio da proteção deficiente que foi abordado por nós nas aulas de direito penal. No entanto, é importante apontar que nenhum desses argumentos é vinculante. Se você gostou desse vídeo, curta esse vídeo, se inscreva no canal para receber novas informações de lançamentos de vídeos, acompanhe nossas mídias sociais que estão descritas aqui. Caso queira ver todos os vídeos dessa playlist, é só clicar aqui.